Nesse vídeo a gente vai discutir sobre a importância das parcerias dentro do aluguel de temporada para você que é investidor, para você que é empresário e está construindo o seu negócio, administrando imóveis de terceiros. E eu quero te mostrar alguns casos reais que aconteceram com a gente, com os nossos clientes e alunos e que resultaram em negócios, que resultaram em avanço nos projetos graças ao poder das parcerias. Quem sabe alguma dessas histórias aí te inspira a buscar um novo parceiro para enfrentar aquele projeto, aquele desafio que você está enfrentando. Então fica comigo e vamos para o conteúdo. Olha, parcerias são fundamentais dentro do mercado imobiliário e parcerias também são indispensáveis no aluguel de curta temporada. Você ter parceiros para poder desenvolver novos projetos, pegar imóveis em regiões que você não vai estar fisicamente, parceiros que podem ajudar numa parte mais analítica e estratégica, parceiros que podem te indicar para novas oportunidades, aquele prédio que você quer entrar, que você não está conseguindo, parceiros também que podem prestar serviços que você precisa para desenvolver os seus negócios, seja um advogado, um contador, um mentor, um consultor, um cara que vai cuidar da reforma, tudo isso são exemplos de pessoas que você vai precisar ter no seu círculo de confiança aí dentro do seu negócio. Então, nesse vídeo eu vou destrinchar agora com você alguns exemplos de parcerias recentes que a gente viu e ajudou a formar aqui dentro do nosso ecossistema. Essa semana uma mentorada minha veio me perguntando se ela poderia operar numa outra cidade. Ela está começando com uma operação e apareceu uma oportunidade de imóveis bem legais em uma outra capital que fica ali uns 300, 400 quilômetros de onde ela vive. Ela já tem muita experiência e poderia ficar com aquele imóvel, gerenciar aquele imóvel, desde que ela tivesse um apoio no local. Então, inicialmente ela ficou muito insegura porque ela até procurou, fez alguns contatos e não conseguiu uma equipe de apoio para fazer a logística ali, lavanderia, limpeza. E quando ela me fez essa pergunta, eu falei, olha, coloca no nosso grupo de mentoria, porque eu vou te dar lá a minha resposta, mas também você pode aproveitar a resposta de outros colegas. E para nossa surpresa, tinha uma pessoa naquela outra cidade que tinha interesse em trabalhar junto com ela. Então, é interessante como de uma situação em que a pessoa estava praticamente desistindo daquela oportunidade, de repente ela encontra um parceiro e consegue desenvolver aquele projeto, ou captar aquele imóvel nesse caso, porque ela encontrou a pessoa certa no momento certo. Eu até indiquei alguns contatos de outras pessoas que ela poderia conversar, porque esse é um papel que eu acabo fazendo. Eu costumo dizer que a mentoria não é só sobre orientação, ela é também sobre fazer pontes, sobre encontrar as pessoas que podem te ajudar a resolver aquela questão. Então, como eu estou desde 2020 no mercado de educação para anfitriões, de profissionalização de anfitriões, né, já indo aí para o 7º ano trabalhando com pessoas de todo o Brasil, hoje em dia eu já conheço pessoas em praticamente todos os estados, todas as capitais, e aí então, dependendo de onde a pessoa precisa ali de uma ajuda, muitas vezes eu já conheço alguém que mora perto, consigo fazer alguma indicação. Então isso é um entregável do nosso programa também, porque muitas vezes você tem o conhecimento, você tem a capacidade, mas falta o contato certo naquele local. E é por isso que eu entendo que o ambiente de uma mentoria, ele acaba fazendo muita diferença. A gente mesmo aqui no nosso próprio time interno, hoje, o nosso último colaborador, ele foi uma indicação de uma outra empresária que estava ali desmobilizando uma operação, tinha um colaborador que era muito bom e indicou para mim. Então, justamente porque você está no ambiente certo, muitas vezes você acaba encontrando ali algumas oportunidades por poder estar com as pessoas certas e no local certo. Outro exemplo que aconteceu essa semana foi uma pessoa que chegou no Instagram, me perguntou, falou, Marte, você conhece alguém para administrar imóveis? E eu falei, olha, eu tenho pessoas na minha rede aqui que podem te ajudar. E aí eu passei essa oportunidade para uma mentorada e para uma pessoa que está no meu mastermind, né? Falei, olha, tem um investidor assim assado e tal, eu passei para os dois. Cada um com um negócio diferente, um com um negócio de mais escala e o outro com um negócio mais gourmet, vamos dizer assim, né? Menor, mas mais proximidade, e passei essa informação. E os dois vão entrar em contato e fazer a ponte com esse potencial lead. Então, são detalhes. Às vezes a pessoa chega comigo no meio do Instagram, eu passo isso para um
para um aluno, esse aluno fecha o contrato com aquela pessoa acaba me indicando, dizendo que, olha, acabei sendo ajudado pelo marketing, e tudo isso gira uma roda do bem, ali, uma roda positiva de negócios que vão acontecendo por meio dessas conexões. Com a gente também não é diferente, com a busca sempre de novos parceiros. Eu entendo que o ambiente ele acaba te arrastando. No final das contas, quando você vê um outro colega passando por superando um desafio, quando você vê, né, e ele mostrando ali que ele conseguiu captar aquele imóvel, fazer uma reunião comercial, fechar uma reserva com um valor que você não imaginava que seria possível. Depois que você vê esse tipo de exemplo, o seu ambiente muda, o seu mundo muda. Você, por dentro, começa a mudar no momento que você percebe que existem alternativas e existem possibilidades além daquilo que você conseguia enxergar. Então, quando você tem pessoas que estão sendo orientadas ali sobre um mesmo tema, uma mesma temática, buscando mais ou menos o mesmo objetivo, mas cada um com caminhos diferentes, você acaba criando uma grande sinergia ali entre as pessoas. Uma vez eu li no livro, se não me engano, é da Patrick Lencioni, que é As 5 Disfunções de um Time. Ela falava sobre dificuldades que as equipes de trabalho têm para desenvolver seus projetos, e ela citava que é necessário a construção de confiança para que as pessoas consigam colaborar num time. E numa mentoria, isso também acontece. Então, com o tempo, conforme as pessoas vão se conhecendo, vão conhecendo os projetos umas das outras, conforme tem uma reunião, um evento presencial do programa e as pessoas estão ali, elas almoçam juntas, elas vão para um coffee break juntas, vão trocar ideias, vão conhecer, falar de família e tal, as pessoas ficam mais à vontade para criticar, para sugerir, para fazer trocas mais genuínas, mais legítimas. Ou seja, quando um amigo, alguém que você já conhece há muito tempo, ele vem te pedir um conselho sobre um desafio que ele está falando, você se sente mais à vontade de dar aquela opinião, de fazer aquela sugestão. Então, por isso, eu gosto de dizer que o trabalho do mentor também é desenvolver essa relação entre os mentorados. Isso a gente procura incentivar, porque você acaba tendo um grupo maior de experiências contribuindo e discutindo entre si, e que acaba muitas vezes facilitando ali o desenvolvimento tanto de parcerias quanto o desenvolvimento de cada negócio. Outro exemplo da ambiência do networking é justamente o evento que a gente vai fazer, a imersão, precificação em escala, com o Samuel Gondim. O Samuel Gondim já é bastante conhecido no nosso mercado, mas para quem está aqui no canal não o conhece, ele é CEO, foi um dos sócios ali que estruturou a Carpe Diem Homes, que hoje ela é a maior operadora de aluguel de temporada no Nordeste. Eles gerenciam mais de 1.400 imóveis. Esses grandes operadores, cada vez que você conversa com eles, já aumentou 100 imóveis, eles já aumentaram a operação, e então eles estão sempre crescendo. E o Samuel é um cara visionário, é um cara que é muito competente. Toda vez que ele está num dos eventos, está falando, eu paro para escutar o Samuel, porque ele entende muito sobre crescimento, entende sobre logística, sobre operação, ele mesmo engenheiro de produção. Então, na fase de crescimento da própria Carpe Diem, ao longo do processo que eles desenvolveram, ele já passou por muitos dos desafios que os administradores e os anfitriões enfrentam na hora de abrir uma operação numa cidade nova, na hora de encontrar parceiros, formar time, formar cultura. E a gente, numa das conversas, uma das trocas que a gente tem, a gente pensou, por que a gente não faz algo junto, né? Eu, por outro lado, minha trajetória como investidor imobiliário, como cara que trabalha na área de computação, de ciência da computação, desde que eu me conheço por gente, mais de 20 anos, eu sempre fui um cara mais analítico, não à toa eu comecei a trabalhar com precificação dinâmica em 2018, então aí já são 8 anos aí trabalhando com precificação dinâmica, com RM, essa parte mais detalhada dos números, da otimização dos anúncios, e a gente nessa troca a gente falou, por que a gente não combina essas duas experiências para fazer um evento de aceleração? Foi daí que surgiu a ideia da imersão precificação em escala, onde a gente vai trabalhar a parte de RM, onde a gente vai trabalhar também otimização de anúncios para maximizar a rentabilidade, e o Samuel vai dividir também toda a experiência dele na construção de negócios que escalam,
a definição do time, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Então, enxergando essa complementaridade, claro que eu tenho as minhas visões sobre crescimento, o Samuel, um cara também com uma operação dessa, conhece muito sobre gestão de portfólio, mas a gente vai procurar somar, nós com essa experiência também, ao longo dos anos aí orientando, gente, a gente já trabalhou aqui com anfitrião do Chuí, galera de praia que aluga no litoral, galera que tem imóveis rurais, imóveis de experiência, região norte, região nordeste, também toda a turma que está no short rental das capitais, em cidades, numa locação mais urbana, os flats, os estúdios. Então isso foi dando para mim, para nossa empresa, um entendimento muito grande dos desafios que os anfitriões vão enfrentando. Então eu costumo dizer lá no nosso próprio grupo de mentoria, eu falo, olha, é cada vez mais difícil aparecer em questões que a gente não tenha pelo menos tangenciado em algum momento. Então, eu acabo tendo esse privilégio de ter o contato com centenas, por que não milhares de operações diferentes e em regiões diferentes que trazem cada uma os seus desafios. E, por outro lado, né, o Samuel vem com essa experiência de quem construiu, mergulhou numa operação e criou um dos maiores negócios de locação de temporada no Brasil, né, sendo referência para muita gente. Então, eu acredito que isso é mais um exemplo, né. Como que a gente se conheceu? A gente se conheceu nos eventos do setor, palestrando nos mesmos eventos, conversando, depois trocando, fazendo no coffee break, né, depois almoçando, e assim a gente vai se conhecendo e essas parcerias vão surgindo naturalmente. E para você que está assistindo o vídeo, que está começando a sua carreira aí como co-anfitrião, administrador, às vezes você começa com as suas propriedades, às vezes da família, de repente vem alguém e pede, você não cuida da minha também? E muitas vezes esse crescimento ele começa ali a ser orgânico e você vai recebendo novas propriedades. O que acontece é que dá para você fazer um trabalho muito grande em redes sociais, você pode fazer um trabalho com tráfego, tudo isso são formas de você captar e atrair imóveis para o seu portfólio. Agora, além da captação, muitas vezes ao longo da sua trajetória vão surgir oportunidades que você não vai conseguir abraçar sozinho. Às vezes vai aparecer ali uma incorporadora, vai aparecer a oportunidade de você assumir um prédio inteiro e às vezes você vai precisar de parceiros. Por mais que a gente esteja aí, eu sou um fã e um adepto aí das inteligências artificiais, existem aspectos ainda no mundo físico, no mundo tradicional, vamos dizer assim, que você depende de gente lá para vistoriar o imóvel, fazer uma captação de uma propriedade numa região que você não está trabalhando, conduzir uma reforma, conduzir um projeto, enfim. Então, quando você desenvolve essas relações, elas acabam fortalecendo, isso é um ativo que você vai construindo. Engraçado, mas muita gente não percebe isso como um ativo. Às vezes, vale muito mais um contato ou uma amizade que você fez com alguém que pode te abrir uma porta do que, sei lá, um ano, às vezes, de um treinamento que você vai fazer. Porque, às vezes, tudo que você precisa é a indicação, é o contato. Eu poderia ficar aqui contando provavelmente centenas de histórias de conexões que a gente fez aqui ao longo da nossa trajetória. Mas o mais importante é que você entenda isso. Cara, às vezes você vai precisar das pessoas. Então, não consigo imaginar esse negócio de aluguel de temporada se você não tiver os contatos e as pessoas certas ao seu lado. O Gary Keller, no livro... aqui, esse livro é um dos livros que eu gosto, já divulguei várias vezes em eventos, é o Investidor Milionário na área de investimentos imobiliários. O Gary Keller, ele cria um conceito que ele fala o círculo de confiança do investidor milionário. Então ele fala desde as pessoas que são os seus prestadores de serviço, depois você vai ter ali os corretores que vão te indicar as melhores oportunidades. Ele traz vários níveis ali daquilo que é o seu círculo de confiança. Depois você começa a ter ali os seus parceiros, pessoas que estão mais próximas de você, e depois o seu círculo mais interno de confiança, que são os seus mentores, são os seus sócios, enfim, são as pessoas com um contato mais direto, com uma influência mais direta ali sobre o seu negócio. Então, sem esse círculo, né, é muito mais difícil. Entendendo isso, quando eu comecei minhas aventuras aí no aluguel de curta temporada, um dos primeiros movimentos e passos que eu tive foi conhecer pessoas, né? Foi encontrar um advogado nessa área,
foi encontrar alguns corretores, pessoas que trabalhavam nos hotéis e condomínios que eu queria atuar, e assim foi formando essa minha rede de parceiros que me ajudou. Muitas vezes eu recebi indicação de imóveis para comprar ali com um preço super diferenciado, daí eu contava com um advogado para poder fazer análise da documentação mais rápida, depois tinha indicação de alguém que conduziria ali a reforma, e tudo isso te dá velocidade, e com mais velocidade você consegue fazer mais coisas. Outro aspecto do ambiente que é super importante também é para você passar pelos momentos difíceis. Quando você está com dificuldade, os negócios, o mundo dos negócios é muitas vezes uma montanha-russa. Tem momentos que as coisas estão mais fáceis, que as coisas fluem, e tem momentos de dificuldade ali, de fricção. Então, você poder contar com parceiros nesse momento, acaba sendo... isso acaba te puxando nesses momentos em que a maré ali não tá tão fácil. Então, quantas vezes eu já passei por oscilação nos meus negócios e está ali, cara, vai, segue em frente, olha, tenta isso aqui, vai por esse caminho. Quanto isso me ajudou a persistir. Porque no final das contas, escala, o pessoal fala muito sobre escala é sobre repetição, sobre fazer aquilo que dá certo, sobre fazer ao longo de um tempo e deixar os juros compostos desse seu investimento em uma área, em um negócio, renderem. Porque se você fica o tempo todo trocando de iniciativa, trocando de negócio, trocando de área, você não dá tempo para que essas coisas amadureçam e com isso você consiga colher os frutos. Bem, e se você entende esse poder da ambiência, se você também quer estar num grupo de pessoas que estão construindo um negócio, estão trabalhando com investimentos na área de aluguel de temporada, a gente tem, claro, alguns programas de mentoria. Me manda uma mensagem lá no Instagram, @MárcioRBraz, escreve a palavra parceria, fala que você viu o vídeo aqui e que você tem interesse em conhecer mais os nossos programas, que daí a gente vai entrar em contato, entender um pouco do seu projeto e ver se faz sentido a gente trabalhar juntos. Tá legal? Me diz o que você achou desse vídeo, quanto as parcerias são importantes para você e me fala também o que mais você quer ver aqui no canal. O objetivo aqui da gente ter esse bate-papo, essa conversa sobre negócios em aluguel de temporada é te ajudar a crescer, é ajudar a gente, o mercado como um todo, a se profissionalizar. Então fico por aqui, um grande abraço, boas reservas e até o próximo vídeo.